Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adulta, que é a professora Joanete Xavier, professora da área de Linguagens e suas tecnologias, e o meu componente curricular é Língua Portuguesa. Hoje daremos continuidade na nossa aula anterior. Nós estamos falando sobre o modernismo, porém lembrando vocês que para falar do modernismo, nós falamos do pré-modernismo, do modernismo e depois do pós-modernismo. Não é verdade? Comigo na tela. Eu estou falando, então, é a nossa sexta aula, terceira etapa, ensino fundamental, terceiro semestre, módulo 2, unidade 2, primeira geração modernista, 1922 a 1930. Olha, a primeira geração modernista, 1922 a 1930, tem início com a Semana da Arte Moderna, que foi em 1922, e possui as seguintes características: releitura crítica dos símbolos da nacionalidade, não aquela nacionalidade pura, dedicada, aquele amor platônico pela... Não, é uma nacionalidade crítica. Liberdade de criação, anti-academicismo, liberdade formal, ironia, aproximação entre fala e escrita, ou seja, essa forma rígida de criação se perdeu, releitura do passado histórico, regionalismo, nacionalismo crítico. Os principais autores e obras: Oswald de Andrade, 1890 a 1954, Memórias Sentimentais de João Miramar, 1924, Pau-Brasil, 1925. Mário de Andrade, 1893 a 1945, Pauliceia Desvairada, 1922, Pauliceia Desvairada, e Macunaíma, em 1928. Manuel Bandeira foi de 1886 a 1968. Libertinagem, exatamente essa obra de Manuel Bandeira. Segunda geração modernista foi de 1930 a 1945. Ela apresenta as seguintes características: o mundo contemporâneo, o sentido existencial, Clarice Lispector entra aí, o conflito espiritual, sociopolítica e liberdade formal. Os principais autores e obras foram Carlos Drummond de Andrade, 1902-1987, Alguma Poesia, 1930, e A Rosa do Povo, 1945. Vinícius de Moraes, 1913 a 1980, Novos Poemas, 1938. Cecília Meirelles, 1901 a 1964, Romanceiro da Inconfidência, 1953. Jorge de Lima foi de 1893 a 1953, Poemas Negros, 1947. Já Murilo Mendes, 1901 a 1975, História do Brasil, 1932. E O Visionário, que foi publicado em 1941. O romance de 1930 engloba narrativas publicadas entre 1930 e 1945. É assim caracterizado: neorregionalista, neorrealista, determinista, enredos dinâmicos, uso de uma linguagem simples e apresentação da cor local. Quais foram os principais autores e obras do romance de 1930? Raquel de Queiroz, que foi de 1910 a 2003, o 15, em 1930, aí veio Érico Veríssimo, de 1905 a 1975, que publicou O Tempo e o Vento, em 1949 a 1961,
Veio depois Graciliano Ramos, 1892 a 1953, com o clássico Vidas Secas, que foi publicado em 1938, e Memórias do Cárcere, que foi publicado em 1953. José Lins do Rego, 1901 a 1957, ele escreveu O Menino de Engenho em 1932. Menino de Engenho é um romance, é um texto que a narrativa dele, por meio da descrição, a tipologia descritiva, ela é perfeita. Jorge Amado veio depois, 1912 a 2001, com Capitães de Areia, e depois, com Cavaleiro da Esperança, em 1942. A terceira geração modernista, ou o que já denominamos de pós-modernismo. Então, nós vimos aqui, nas nossas aulas, o pré-modernismo, depois o pré e o modernismo juntos, e agora pegamos um pouco do modernismo e já vamos migrar para o pós-modernismo, que é a terceira geração modernista, que compreende as produções literárias realizadas entre 1945 a 1978. Elas podem ser assim divididas. Vejamos, a poesia da geração de 45 volta do rigor formal. Olha para você ver. Agora, no pós-modernismo, volta aquele rigor formal, a linguagem formal, a busca pela perfeição da forma, das rimas, Enfim, preocupação com a materialidade do texto poético, que é o ritmo e o espaço, valorização da construção do poema, racional e planejada, ampliação do poder de significação das palavras e do texto, aí entra temas sociais, morais, políticos. Quais foram os principais autores e obras? João Cabral de Melo Neto, 1920 a 1999, com Morte e Vida Severina, que foi publicada em 1955. Ferreira Goulart, que nasceu em 1930 e foi até 2016. Ele publicou em 1976 o poema Sujo, Concretismo e Experimentalismo. Esses foram os principais autores e obras do pós-modernismo. Ele tem foco, então, no espaço, ruptura radical, João Cabral de Melo Neto, ruptura radical com a poesia intimista, aspecto verbo-voco-visual. Verbo-voco-visual é aquele poema que distribui as letras, o verbal, dentro do espaço do texto para sugerir uma determinada imagem, mas, ao mesmo tempo, um som. Por isso, a palavra verbo-voco-visual. Semântico, sonoro e visual. Multiplicação das possibilidades de leitura. Quais foram os principais autores e obras? Vamos lá? Décio Pignatari, 1927 a 2012. Poesia, Pois é Poesia, 1977. Haroldo de Campos, 1929 a 2003. Galáxias, que foi publicado em 1984. Augusto de Campos, Viva Vaia, 1979. Prosa da terceira geração modernista ou do pós-modernismo, liberdade e experimentação com a linguagem, não convencionalismo, temática do particular em diálogo com o universal, fluxo de consciência, fragmentação e uso da metalinguagem. Jalede, o que é metalinguagem? É você falar do poema dentro do poema, falar do romance dentro do romance. Principais autores e obras são Clarice Lispector, com seu existencialismo, a característica do pós-modernismo. Ela nasceu em 1920 e morreu em 1977. A obra dela, A Hora da Estrela, foi publicada em 1977. Já Guimarães Rosa, de 1908 a 1967,
ele publicou Grande Sertão Veredas em 1956. Agora, os principais autores e obras do modernismo em Portugal foram Fernando Pessoa, 1888 a 1935, Mensagem, que foi publicado em 1934, o Mário de Sá Carneiro, de 1890 a 1926, que ele publicou Dispersão em 1914, Almada Negreiros, de 1893 a 1970, publicou A Engomadeira em 1917. José Régio, 1901 a 1969, As Encruzilhadas de Deus, que foi publicado em 1936. João Gaspar Simões, de 1903 a 1987, ele publicou Eloy ou Romance numa Cabeça em 1932. Branquinho da Fonseca, 1905 a 1974, publicou O Barão em 1942. Miguel Torga, 1907 a 1995, publicou Ansiedade em 1928. Soeiro Pereira Gomes, de 1909 a 1949, publicou Esteiros em 1941. Já Ferreira de Castro, né? Olha, 1898 a 1974, A Selva, que foi publicada exatamente nesse ano. Alves Redol, 1911 a 1969, publicou Gaibels em 1939. Exatamente. O pós-modernismo, então, ele é um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e também científicas. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e o movimento modernista. Esse conceito de pós-moderno, ele foi introduzido a partir dos anos 60 e veio acompanhado dos avanços tecnológicos, da era digital, da expansão dos meios de comunicação, da indústria cultural, bem como do sistema capitalista, lei de mercado e consumo e também da globalização. Bom, aí você tem, né, a indicação de um vídeo, material para você acessar. Quais são as principais características? As principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores e regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, hiperreal, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão. Oposto ao modernismo, racionalismo, ciência e aos valores burgueses, nós podemos considerar o pós-modernismo como uma combinação de várias tendências. Com certeza, essas tendências, elas vigoram até hoje. Plásticas, arquitetura, literatura, filosofia, política também. Aqui tem uma sugestão de um vídeo sugerido sobre o pós-modernismo, que é um momento interessante para vocês conhecerem mais um pouquinho sobre esse movimento artístico e literário. O vídeo está à disposição e tem um link para você seguir. E a arte pró-modernista, pós-modernista, ela é uma arte essencialmente eclética, híbrida, sem hierarquizações. Nesse sentido, ela é considerada uma anti-arte. Explora o lúdico, o humor, a metalinguagem, a pluralidade de gênero, a polifonia, a intertextualidade, a ironia, as fragmentações, as desconstruções dos princípios e, principalmente, valores. Tem foco no cotidiano banalizado, certinho? É isso mesmo. Bom, agora você tem vídeos para assistir, você tem atividades para fazer e nós, então, hoje encerramos por aqui. Até a nossa próxima aula. Obrigada.